Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Diálogos Saudáveis. Eu sou a Milena. Eu sou o Lucas. E hoje a gente vai entrevistar o Bruno, que é formado como advogado, atuou por muitos anos em um escritório de advocacia e atualmente está atuando numa instituição financeira. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Vamos começar esse papo. E antes de iniciar o nosso bate-papo de hoje, gostaria de agradecer nossos patrocinadores, Rolê Filmes, que estão nos apoiando para fazer acontecer o nosso sonho, topou essa nossa loucura. Não deixem de segui-los nas redes sociais. E dar uma força do Rolê Filmes, para o projeto deles também continuarem. Bacana. Bom, então vamos começar, Mi? Vamos começar lá. então. Tá pronto? Tô pronto. Vamos. Bom, então a gente tá aqui com o Bruno hoje, como a Mi fez a introdução aí. Brunão, você trabalhou como advogado muito tempo, enfim, hoje você tá numa outra atuação, né? Uhum. Pra iniciar aqui, eu queria começar sobre essa época de advogado, né? Eu confesso, cara, que eu conheço poucos advogados. Então, na minha cabeça, existe uma romantização ali, uma coisa meio Hollywood, sabe? Uhum. O escritório, aquela série Suits. Suits. Pô, é sensacional aquela série, Sim, bicho. sim. É aquilo mesmo? Como que é o dia a dia do escritório no Brasil? Fala um pouco pra gente, assim, quem não tem esse contato. Existe mesmo essa romantização de trabalhar até a exaustão, altas horas, ficar até 10, 11, meia-noite no escritório? Bom, assim, então, eu acho que começando é importante deixar claro que eu vou falar da minha experiência, né? Então, Claro. obviamente, né? Em São Paulo vai ser diferente de outras cidades, eu trabalhei só em São Paulo, vai ser diferente de outras regiões do país, cada escritório também é um pouco diferente um do outro, então eu vou dar mais, assim, o que eu percebi da minha experiência, o que eu percebo conversando com amigos advogados que ainda atuam e tudo mais. Assim, eu acho que desde a época da faculdade a gente já sentia uma certa romantização pelo trabalho, né, da gente estagiando em escritório de advocacia, né? Então, era engraçado que parecia que você chegava na aula, assim, pra conversar, o pessoal, nossa, ontem eu fiquei até as 2 da manhã, nossa, eu fiquei até tal horário. Mas, assim, da minha experiência, eu senti que tem um pouco da romantização e tem, eu acho que também muito da profissão em si. Porque se você parar para pensar, o advogado, a profissão do advogado como um todo serve para você resolver problema dos outros. E aí, se tem uma pessoa, principalmente eu, que eu trabalhei direto com pessoas atendendo pessoas físicas, então o cara tinha meu WhatsApp e ficava mandando mensagem, perguntando, pô, e como que tá? Pô, tem esse prazo aí, a gente vai conseguir, não vai conseguir? Então, acho que a profissão tem muito de cobrança e tem muito de atender prazos, principalmente falando do contencioso, né, que quando a gente fala em advogado, as pessoas que eu acho que mais leigas, assim, pensam no contencioso, que são as ações judiciais. Tem o processo, tem o juiz, vai ter a audiência e tudo mais, então, isso tem os prazos judiciais, que não pode perder e tudo mais, então, o advogado, ele é muito, o que eu sinto, é muito movido por cobrança, é muito movido por prazo, e isso acaba meio que fazendo parte da cultura dos escritórios. Então, o que eu senti da experiência, que eu sinto conversando com meus amigos, que é isso, que assim, tem um trabalho que tem que ser feito, se você não fizer, não tem ninguém para fazer. Então, e aí, então, de novo, isso acaba refletindo um pouco na cultura e quando vê, tá todo mundo trabalhando muito, todo mundo passando do horário, ou todo mundo até sem horário, que era um pouco o meu caso. Uhum. Assim, então, eu acho que tem um pouco da romantização, eu senti isso principalmente na época da faculdade e tudo mais, e depois que a gente se forma, que é advogado mesmo, acho que é muito mais, o dia a dia, tipo, tem esse problema, tem que lidar com isso. Se não for você, talvez não seja ninguém, então não tem muito o que fazer. Entendo. E, cara, eu imagino que isso gera um impacto para você como indivíduo, para a equipe que tá ali atuando com você, de conciliar a vida pessoal, profissional, muitas vezes, né? Como que é lidar com a saúde nesse ambiente, cara? É focar na alimentação, é o sono, é a atividade física? Como que você lidava nessa época? Então, acho que assim, porque acho que vai também da fase de vida, vai de cada pessoa. Então, o estagiário, durante a faculdade, de alguma maneira a gente tem muita energia, né? Então, a gente até conversa, né, de vez em quando, nossas loucuras que a gente fazia quando era estagiário, quando era mais novo, quando tinha, sei lá, os 18, 19 anos. É uma outra energia, é uma outra cabeça, né? Então, você acaba, talvez, aceitando um pouco mais, né? Talvez colocando a saúde, não digo nem em segundo lugar, né? Em terceiro, em quarto lugar. E aí vai fazendo o que é necessário. E aí eu acho que, pelo menos, a minha experiência foi com o passar dos anos, conforme eu fui
talvez me entendendo, talvez até. Longos períodos se sobrecarregando. Exato, é. Então talvez a prioridade mude, né? Então no começo eu lembro que eu tinha muito essa ideia, não, eu vou aproveitar que eu tenho energia, que eu quero fazer, tô com vontade de aprender, de trabalhar, vamos aí, vamos construir uma carreira, Acabei vamos. de me Acabei formar, de me tenho muito que formar. aprender. E ao mesmo tempo quero mostrar para os outros, tal, não sei o que. Então, eu acho que é uma cabeça diferente. E aí, com o passar dos anos, atuando já como advogado, depois de formado, é, você acaba mudando essas prioridades, né? Então, por exemplo, eu passei um ano inteiro que eu tive uma crise de gastrite nervosa muito grande. Então, isso foi meio que a chave para eu falar, peraí, será que eu vou colocar o trabalho em primeiro lugar? Será que eu tenho que priorizar alguma outra coisa? Será que eu não preciso resgatar um pouquinho da minha saúde, ela subir um pouquinho aqui na lista de prioridade? E assim, falando da saúde em si, eu acho que isso vale não só para, né, para advogados, para pessoas em escritório de advocacia, mas a gente tem que dar um jeito de se cuidar, né? Principalmente a gente em São Paulo, a gente também é uma conversa que a gente tem bem recorrente de como essa cidade parece que suga a gente, né? Verdade. E eu acho que reflete um pouco isso que eu falei dessa trajetória, da idade. Então, a pessoa quando chega em São Paulo a primeira vez, que foi o meu caso também, você fica meio que deslumbrado. Nossa, São Paulo tem muita opção, tem um monte de coisa para fazer. Nossa, o pessoal aqui trabalha bastante, não sei o quê. E aí você vai começar a entrar no ritmo da cidade. Quando você vê, você tá correndo também a todo momento, não sabe nem por quê. Eu acho que isso é bem refletido em escritório, né? Não vou dizer não, em todas as partes profissionais, mas em escritório de advocacia a gente acaba vendo, pô, tá todo mundo correndo, eu vou correr também. Tá todo mundo trabalhando até às 7, 8, 9, vou trabalhar também até às 7, 8 e 9. Você se sente culpado por querer ir embora cedo, né? Sim, Tem sim. aquele negócio do, putz, se a pessoa ficou até as 10 horas, eu vou ter que ficar também, né? Porque eu não vou ter Sim. trabalho. Então... Sim, acontecia comigo, acho que entrando um pouquinho assim da experiência em si que eu tive, era um ambiente que assim, a gente não tinha um horário fixo, então assim, a gente entrava entre umas 9 e 9 e meia, não precisava bater ponto nem nada, e saía de acordo com o critério de cada advogado. Então, assim, se eu achasse que hoje eu precisasse ficar até as 10 da noite, eu ia ficar até as 10 da noite trabalhando. Se eu achasse que tá um pouco mais tranquilo, eu saía um pouco mais cedo, mas esse mais cedo é, sei lá, 7 e meia, 8 horas, né? Por aí, eu acho que raramente eu saí antes das 7, assim, sem ter nenhum compromisso e tal. E assim, não é me fazendo de vítima, tipo, nossa, coitadinho como eu trabalho. Não, eu tava lá, eu entendia que era necessário, porque tem muita coisa pra fazer, porque eu quero dar continuidade nos projetos, porque eu quero entregar um trabalho com valor, eu quero atender prazos, atender expectativas. Então, assim, e de novo, isso vai muito da minha percepção na cidade de São Paulo, tipo, pô, o pessoal aqui trabalha muito, o pessoal tá sempre correndo, o pessoal tá sempre com pressa. Beleza, então é assim que a banda toca, eu vou dançar conforme a música. E aí no escritório também, no escritório todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo isso, eu vou também, quero entregar, não quero ficar pra trás. Né? Você teve uma transição, então, de carreira, né? Você estava num escritório de advocacia e aí foi para uma empresa financeira. Como que foi para você essa transição de questão de saúde mental, de questão de carreira mesmo, de projetos, enfim? Porque é muito difícil, geralmente, um advogado fazer essa transição de carreira, enfim, não só advogado. Acho que é muito difícil para qualquer profissão você parar e falar, não, eu preciso ver o que eu realmente quero fazer. Então, o que que foi o divisor de águas? Pelo que eu entendi, foi a gastrite. Uhum. Mas o que que foi assim, não, eu realmente não quero mais atuar em escritório. Ou teve um pensamento diferente? Assim, foi basicamente isso. Então, quando foi esse momento que eu tava passei praticamente um ano inteiro com essa gastrite, com muito estresse, com ansiedade e tudo mais, eu parei para refletir que, não, eu preciso priorizar mais minha saúde, não posso deixar o trabalho me drenar tanto, me consumir tanto, não posso priorizar 100% o trabalho do jeito que está sendo. E aí, nisso, eu comecei, né, foi um processo longo, foi um ano inteiro me entendendo, me conhecendo melhor, tentando ver, putz, o que eu consigo mudar ao meu redor, na minha rotina, o que eu consigo mudar, às vezes na minha cabeça, às vezes a minha percepção do meu ambiente, a minha percepção do meu trabalho. Então, assim, não é uma coisa que a gente faz do dia pra noite. Pelo menos comigo não foi assim. Eu acho que é difícil, assim, porque é muita coisa envolvida, é muita coisa que no começo não tá claro pra você e depois você vai entendendo, depois você vai percebendo, vai aprendendo coisas novas, né? E aí chegou num ponto que eu percebi que pra mim, naquele momento, no lugar onde eu estava, dificilmente eu ia conseguir priorizar minha saúde, dificilmente eu ia ter a rotina de trabalho ali naquele ambiente que não me prejudicasse, né? Então, aí a decisão que foi, primeiramente, foi de sair do escritório, falei, não, preciso tirar um tempinho ali pra mim, né? Um período sabático e tal, pra repensar, pra ver o que dá pra mudar, o que eu quero pra minha vida pessoal, minha vida profissional,
que, né, Lucas, você tinha perguntado a questão pessoal, a questão pessoal fica completamente influenciada, né? Então, se eu saio às 9 da noite do trabalho num dia, dificilmente eu consigo encontrar o pessoal depois da noite, eu consigo sair, consigo ter energia para fazer alguma coisa, né? Então, a vida pessoal e a vida profissional andam muito correlatas, né? E aí eu tirei esse período primeiro para descansar e depois começar a entender o que eu queria para minha vida. E naquele momento, o que fez mais sentido para mim foi abrir mão de trabalhar em escritório de advocacia justamente por isso. Por ter contato com meus amigos, ter contato com a área, eu comecei a pensar em possibilidades, acabei indo para essa parte de empresa. Eu estava até procurando em instituições financeiras e acabou dando certo e tudo mais, mas assim, aí eu já sinto que é um ambiente bem diferente, né? De novo, tem muitas empresas, com certeza tem empresas, vocês devem saber isso também muito bem, que tem empresas que o ambiente também não é propício para você ter uma saúde mental, para você conseguir ter esse equilíbrio entre a vida o pessoal e o profissional. Só que assim, não sei se por sorte ou não, mas a empresa que eu tô hoje, assim, é um ambiente diferente, é uma pegada diferente, não tem a cobrança que tinha, não tinha talvez o ritmo também num escritório de advocacia, né? Então, essa transição, de fato, não foi fácil, não foi imediata, tipo, eu quero sair do escritório de advocacia e ir para uma instituição financeira, não. Foi um processo longo, que eu precisei pensar muito, precisei refletir muito, até chegar beleza, eu quero seguir esse caminho. Bacana, bacana. Então, aí, hoje você trabalha numa área que é um braço do compliance, Isso. né? Cara, e aí, antes da gente falar de qualquer coisa desse sentido, o que é o compliance, cara? Assim, hoje a internet tá lotada, Tá você cheio. tem Todas as empresas falam sobre o compliance. ECG, né? É muito bacana falar sobre isso. É o Você ECG. consegue explicar um pouquinho pra gente, então, compliance, ECG, essas coisas? Vamos lá. Então, o compliance, assim, é um termo em inglês. Eu não vou entrar muito em termos, assim, para não ficar um papo pesado, muito técnico. Eu acho que nem a ideia aqui é para ser algo mais, né, um bate-papo mesmo. Saudável. Um diálogo Talvez. saudável. Exato. Então, assim, o compliance basicamente é o conceito da empresa estar em compliance, em legalidade com as leis, as regras, as regulamentações, né? Então, por exemplo, eu estou numa instituição financeira. Quais são as normas, as leis que essa instituição financeira tem que obedecer? Bom, então, por exemplo, tem a questão trabalhista. Isso qualquer empresa que tenha empregados no Brasil tem a CLT que tem que obedecer, tem os acordos sindicais, enfim, tem diversas coisas que tem que estar em consonância com a lei. Então, a empresa tem que obedecer esses critérios, esses pontos. A instituição financeira tem, além da questão trabalhista, tem, por exemplo, a regulamentação do Banco Central, tem as diretrizes do Conselho Monetário. Então, assim, cada empresa, ou dependendo da sua atividade, da sua área de atuação, de como que é a sua estrutura, se é poucos funcionários, muitos funcionários, se tem, por exemplo, trabalhando pessoas fora do Brasil, no exterior ou não. Então, assim, é basicamente a empresa identificar todas essas leis, essas diretrizes, essas normas que ela tem que cumprir e estar em compliance com elas, ou seja, obedecer e fazer o possível para que tenha essa obediência, né? Então, o compliance, ele não é só sobre finança. Não. É sobre você estar de acordo com o que aquela empresa precisa seguir as regras. Isso. Seria, não sei, eu posso estar falando besteira, mas seria um RH jurídico? Tipo, um RH... Não, porque isso não é RH jurídico. faz isso, não faz? Assim, o RH é mais, recursos humanos é mais ligado às pessoas, né? Ah, tá. Então, é focado nisso. Mas, por exemplo, o compliance, o RH estaria embaixo do guarda-chuva do compliance, né? Porque para a empresa estar em compliance com as leis trabalhistas, passa muito pelo RH. Melhor RH. Então é um braço, o compliance seria o esqueleto Assim, na e verdade... aí teria o resto do corpo, né? Porque quando a gente fala de um sistema de compliance em uma empresa, a gente não está falando de uma equipe, sei lá, de 3 pessoas, de 5 pessoas. A gente está falando de um equilíbrio entre tudo. Então, por exemplo, essa equipe de compliance, que às vezes pode ser uma pessoa só, podem ser 10 pessoas, essa equipe de compliance é responsável por talvez integrar as outras áreas para fazer, pessoal, a gente identificou esses riscos, a gente tem esses problemas, a gente precisa tomar cuidado com isso, precisa ver se está funcionando isso. Então, assim, a área de compliance é responsável por integrar as outras áreas.
Então, ao mesmo tempo que a equipe de compliance vai identificar esses riscos, vai identificar essas normas, ela é um caminho de mão dupla. A equipe de compliance também, por exemplo, vai chegar no RH e falar: quais os riscos que vocês identificam em questão de recursos humanos, questões trabalhistas? Então, é um trabalho conjunto, né? Então, aquela equipe de compliance é um núcleo que vai ser meio que o cérebro da operação. E aí a operação vai envolver todas as... E aí, quando a gente fala em compliance, são literalmente todas. Então, tem até um conceito muito comum, que é o tone to the top, que quer dizer até as cabeças, até o diretor, até o dono da empresa tem que estar incluído nessa cultura de compliance, ele tem que dar o exemplo para o resto, e isso vai subir em toda a cadeia hierárquica, né? Então, essa cultura, esse programa de compliance, de fato, a ideia é que abranja a empresa inteira e nas diversas questões, as questões trabalhistas, as questões de inclusão, as questões por exemplo, financeiro, que não está ligado com as pessoas da empresa, mas sim as atividades da empresa, se as empresas têm, por exemplo, os registros que ela precisa para estar operando, se ela tem todas as licenças, se ela tem as autorizações, então é um sistema bem complexo, assim, que engloba a empresa inteira. Quem pode atuar na área de compliance? Basicamente qualquer pessoa, não é Não necessário... precisa ser advogado. Não precisa ser advogado. É assim, o que eu vejo é que tem bastante advogados que têm esse interesse na área de compliance, porque assim, por exemplo, para fazer uma análise de qual a legislação que se aplica nas atividades da empresa. Assim, um advogado tem muito mais contato, talvez tenha mais tato, talvez tenha mais facilidade para entender isso, então acaba até sendo um interesse de advogados atuarem nessa área, ou de empresas procurarem advogados para atuar, mas não é um requisito não. Basicamente qualquer pessoa que se adeque, que tenha o treinamento adequado, consegue trabalhar na área de compliance. E agora eu queria trazer, cara, para um lado que eu achei curioso, assim, eu acho que você teve a experiência da advocacia, de prazos, de cliente cobrando, que na minha, legalmente vendo de fora, não é um ambiente mais tranquilo do mundo de se atuar, né? Eu imagino que é um ambiente que era muito estresse, né, muito desgaste, enfim. Aí no compliance você já falou um pouco no seu texto que é mais tranquilo, você consegue conduzir melhor, fluir melhor na questão da saúde, né? Na sua avaliação, cara, como que um ambiente corporativo ele pode contribuir para a saúde? Você consegue fazer essa distinção hoje? Você fala assim, nossa, 100% pro profissional, enfim, como que é isso? Assim? Você acha que depende mais da empresa ou do funcionário? Eu acho que depende muito da empresa e dos cargos também, né? Você até tinha perguntado antes, eu acabei comentando aqui e não respondi. Eu trabalho hoje especificamente na parte de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Eu não sou um analista, um officer de compliance especificamente, mas assim, a gente fala que anda meio que lado a lado, né? Porque essa parte de prevenção à lavagem de dinheiro em instituição financeira é um requisito assim, de um programa de compliance e tudo mais. Então, assim, da minha visão, da área que eu tô hoje, o que eu consigo enxergar é que varia muito da instituição, vai variar muito da posição de cada pessoa, né? Então, ao mesmo tempo, por exemplo, que eu me sinto numa posição mais tranquila em relação ao estresse, em relação à pressão do que eu tinha no escritório de advocacia, eu convivo muito com colegas que são da parte de atendimento ao consumidor, né? Atendem telefone, respondem e-mails, e eles, por outro lado, estão num nível de estresse, de um nível de saúde, assim, bem mais baixo, né? Então, é por isso que eu digo que varia muito da posição, varia muito da pressão que tem Do setor? do setor, Claro. varia muito da liderança, né? Então, acho que é difícil a gente criar uma regra geral e falar, ó, pessoas que trabalham dessa maneira vão estar... Instituições financeiras vão estar super felizes. Exato. Então, por exemplo, a gente falou, eu não sou especificamente da área de compliance da empresa que eu atuo, mas o pessoal que é de fato de compliance, com certeza tem pressões diferentes que eu não tenho, né, tem talvez uma demanda diferente. Então, assim, é difícil a gente generalizar, mas o que eu consigo enxergar do corporativo é que varia muito, de novo, voltando um pouco para o compliance, que o compliance bate muito na tecla da cultura, né? Então, um dos pilares do compliance é justamente estabelecer uma cultura de compliance. E aí, voltando também um pouco na sua pergunta, a questão do SG, né? Que também está muito ligado quanto a isso, que o SG é uma sigla em inglês, basicamente, traduzindo para o português, quer dizer meio ambiente, governança e social, né? E social?
Não, social. Ah. E social é outra coisa. Isso é, eu falei, o que é isso? Então, assim, o SG, ele não é um requisito legal, né, mas é muito mais um conceito que já tem alguns anos que está muito... Tá em voga, né? A gente ouve muito falar, nossa, o SG, o compliance e tudo mais, que é basicamente uma agenda mundial, meio que tentando influenciar as empresas a talvez não buscar o lucro a qualquer custo, né? Então isso era uma visão muito dos anos 80, dos anos 90, que as empresas, assim, precisa desmatar para a gente gerar lucro, vamos desmatar, precisa, né, a pessoa vai trabalhar tantas horas, vai ser desgastante e tudo mais, então o SG busca talvez trazer esse novo pensamento para as empresas, né? Então, Nova cultura. uma nova cultura. Então, quando a gente fala, por exemplo, da parte do meio ambiente, é justamente isso. Putz, se você é uma construtora de carro, vamos olhar, por exemplo, para a emissão de gás carbônico, vamos, por exemplo, você é sei lá, uma empresa que faz papel, celulose, vai desmatar muito, não sei, enfim, eu não trabalho na empresa de celulose, não consigo dar um exemplo muito, muito claro, mas assim, é mais pensando na parte da sustentabilidade, na parte do meio ambiente. A parte do social, a gente está muito ligado interno e externo. Então, a parte interna é isso que a gente estava conversando. Então, se você tem a empresa tem um ambiente saudável para os seus colaboradores, tem inclusão, tem Os diversidade. benefícios entram também? O benefício não entra tanto. Assim, acho que é tudo uma questão de cultura, assim. Então, Entendi. se a cultura da empresa vai ser de remunerar, vai ser de dar muitos benefícios para os seus colaboradores ou não, mas assim, Não é uma obrigação. exato, não é uma Entendi. obrigação, mas passa muito por isso. Então, volta a atenção das empresas para esse tipo de coisa que talvez 20, 30 anos atrás não fosse uma prioridade, com certeza não era de muitas empresas, né? E aí isso dentro da empresa, a parte externa a gente está falando muito de devolver para a sociedade. Putz, mas o que essa empresa... Ela tem a atividade dela e tudo mais, mas o que ela pode fazer para devolver para a sociedade, né? Então, de novo, parte daquela ideia da empresa não vai buscar o lucro a qualquer custo, né? Não vai simplesmente focar em gerar receita, em gerar lucro e esquecer todo o resto, né? Então, sei lá, parte até de patrocinar eventos culturais, eventos esportivos, enfim, de fato, devolver algo para a sociedade. Né? E quando a gente fala da governança, isso é um pouquinho mais corporativa, um pouco mais interno, que quer dizer, então, que a empresa tem transparência, então ela age com base no interesse, por exemplo, dos diretores, que é quem representa ela, que ela vai ter interesses claros, ela tem uma missão estabelecida e, de fato, ela está trabalhando para alcançar essa missão com esses objetivos, né? Então, essa amálgama de conceitos, assim, para trazer, talvez, uma nova visão para a empresa, para tentar, talvez, impactar positivamente o ambiente interno, a governança interna, a confiança, quando a gente fala de empresa aberta, né, empresa que dá para comprar ação na bolsa, para trazer confiança para os acionistas, para ter essa transparência para os acionistas, e ao mesmo tempo essa preocupação de sustentabilidade, meio ambiente, que é uma questão assim que Tá em pauta hoje em dia. já faz muito tempo e provavelmente vai continuar por muito mais tempo, que eu acho que é um dos pontos mais alarmantes assim quando a gente fala desse mercado capitalista das empresas. Toda empresa precisa ter o ECG? Tipo, eu posso ter só o compliance, só o ECG, ou obrigatoriamente eu tenho que estar os dois? E é obrigatório? Então, de novo, o ESG não é obrigatório. Ele é um conceito que que está na agenda mundial. Então, quando tem congressos sobre a OCDE, que é a Organização Mundial que reúne os países vamos dar diretrizes para os países tentarem obedecer, tentarem cumprir. Então, assim, ninguém vai falar é obrigatório, se não seguir essa agenda de ESG, a empresa vai ser punida. Hoje não existe isso, é mais uma tendência, né? Mas, tipo, de fato, chamar a atenção da empresa, vamos tentar alcançar esses objetivos, vamos tentar estabelecer esse conceito de ESG e tudo mais. E do lado do compliance, a gente tem hoje na legislação brasileira, que é muito inspirada na legislação do exterior, essa questão de ter um programa de compliance, né? Então, isso vai muito do tipo de empresa, da estrutura da empresa, né? Mas assim, a regra geral é que as empresas precisam ter um programa de compliance que seja proporcional, né? Então, se a gente está falando de uma empresa de 2 pessoas, obviamente que não precisa ter uma equipe de compliance, não precisa ter... Existe empresa terceirizada que faz serviço de compliance?
Existe. Empresa de consultoria, assim, existe. Legal. Mas, por exemplo, se a gente fala de uma instituição financeira que é altamente regulada e que tem, sei lá, 10 mil funcionários, com certeza precisa de um programa de compliance, tem riscos diferentes, tem muito mais coisas que eles precisam estar atentos, né? Então, bom, respondendo essa pergunta, né? O SG não é obrigatório Tá. e ele e o compliance conseguem andar em lado a lado, inclusive devem andar lado a Aham. lado, né? Porque um ajuda meio que fomentar o outro, né? Um ajuda a direcionar, influenciar o outro. Cara, e você falou uma coisa que me vem muito à cabeça ultimamente, assim, né? Essa questão, muitas vezes, de devolver para a sociedade, de ser mais aberta a uma diversidade, etc, enfim. Você consegue ter uma régua, uma opinião de que a diversidade é boa para uma empresa? Você vê isso de maneira positiva, assim, para a empresa? Acho Como que você sim. avalia? Acho que, inclusive, né, quando a gente fala de um programa de compliance e tudo mais, e até mesmo de SG, a inclusão está sempre na pauta. Inclusão, diversidade, né? Então, quando a gente fala de inclusão e diversidade, do que a gente está falando? A gente está falando de, por exemplo, não ter homens e mulheres trabalhando juntos, ter pessoas brancas, pretas, amarelas, de qualquer cor trabalhando junto, ter pessoas de qualquer orientação sexual, né? Porque isso, assim, talvez uma pauta um pouco polêmica de pensar, é muita frescura, de não sei o quê. Mas, assim, tem muito estudo que fala que, de fato, isso agrega muito para a empresa, porque são pontos de vista diferentes. Então, são pessoas com vivências diferentes, com experiências diferentes, que vão identificar problemas diferentes, vão identificar soluções diferentes, vão trazer ideias diferentes. Então, assim, inclusive, a importância até mesmo para a empresa, não só para aparecer para os outros, tal, mas essa diversidade dentro da empresa cria valor. Existe algum setor que, por exemplo, o compliance, ele avalia todos os âmbitos da empresa. Existe alguém que avalia o serviço dele? Porque eu posso ter um compliance corrupto, eu posso falar isso? Pode. Eu posso ter um compliance que não tá fazendo Sim, o sim. serviço direito, ou enfim, passando um pano. Sim. Existe alguém que checa esse... Aí entra na parte de auditoria, né? Ah, Então, as tá. empresas têm tanto, né? De novo, depende da complexidade, do tamanho da empresa e tudo mais, mas elas podem contratar tanto os auditores internos quanto auditores externos. Então, por exemplo, quando a gente fala de contabilidade, por exemplo, instituição financeira necessariamente tem que ter as contabilidades auditadas. Então, tem que contratar uma auditoria externa, que é especializada nisso, que vai fazer a auditoria de todo o financeiro e tudo mais. E aí as empresas contratam essas consultorias, essas empresas de auditoria, justamente para ver se o compliance está trabalhando direito, se tem esses mecanismos de controle, né, que a gente chama, para identificar problemas, para mitigar risco e tudo mais. Então, de novo, né, dependendo quanto maior a empresa, maior deveria ser a preocupação dela com o compliance e ligado ao compliance ter essa questão da auditoria para ver se está tudo funcionando e tudo mais. Cara, eu percebo que é um ambiente muito burocrático, eu diria, né? Muito, Eu já tô... muito legal, né? Muito documentos, Sim. leis, normas, enfim, etc. E eu fico pensando o seguinte, cara, a galera que trabalha nesse tipo de ambiente, isso é uma opinião, tá? Machismo, provavelmente. Tende a ser um pouco mais sedentário, se não cuidar, se não se exercitar fora do trabalho, né? Dá pra conciliar isso nesse mundo, Brunão? Assim, dá pra fazer isso? Assim, eu preciso de um tempo pra ir pra academia, é meu tempo. Como que você... Cara, acho que sim. Acho que dá. Acho que, inclusive, o que eu vejo, principalmente trabalhando no lugar onde eu tô hoje, comparado com um escritório de advocacia, é que empresas têm muito mais preocupação, talvez. Não vou dizer que, assim, em benefício do empregado, mas talvez por questões trabalhistas e tudo mais, por questão de horário, né? Então, por mais que tenha possa ter muita pressão, possa ter um dia a dia muito corrido e tudo mais, eu acho que, assim, a partir do momento que a gente consegue ter um limite ali de horário, consegue ter uma qualidade também de ambiente, de trabalho que te permita ter essa energia, né? Porque também você trabalha, sei lá, só. Você trabalha, sei lá, 6 horas num dia, mas são 6 horas extremamente desgastantes, é muito mais difícil você ter um pique para sair do trabalho, ir pra academia, ir correr, ir praticar algum esporte, fazer alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que o compliance, por ser algo muito burocrático, muito corrido, não é um limitante, necessariamente. Eu acho que no fim do dia a gente vai voltar pro ponto, depende muito da empresa, depende muito do ambiente, depende muito de diversos fatores. E do perfil também da pessoa. Eu acho que, Da pessoa. por exemplo, eu, se ficasse trabalhando nessa parte burocrática, eu não ia conseguir fazer nada, porque eu sou muito mais
assistencial, eu sou muito mais um outro perfil de profissional. Então, eu acho que também, além de, obviamente, a empresa tem que ter uma obrigação com o bem-estar e a saúde mental do funcionário, e eu acho que é uma coisa que está em pauta. Eu acho que esse ano vai ser um dos assuntos abordados, né? Sobre Sim, saúde com mental certeza. nas empresas. Saiu até uma pesquisa falando que no INSS, o ano passado, a maior parte acho que 37% dos afastamentos foram sobre saúde mental, assim. Caramba. Então, eu acho que vai ser um assunto sobre isso. A empresa tem responsabilidade, obviamente, mas também eu acho que é muito do perfil do funcionário que está trabalhando lá, né? Eu não conseguiria, talvez, ficar 8 horas sentada lendo arquivos e... Enfim, Sim. eu provavelmente iria enfiar a caneta no meu ouvido em algum momento. Não, e eu imagino que socialmente, culturalmente, favoreceu chegar a esse momento. Ou favoreceu, ou talvez foi necessário chegar a esse momento, Sim. né? E, cara, eu também entendo que tem uma questão tecnológica, né? Vocês falam sobre a tecnologia, vocês abordam esse assunto ali no dia a dia de vocês? Inteligência artificial. Inteligência vocês artificial, usam? enfim, gera uma dependência disso, porque eu acho que hoje, cada vez mais, você precisa analisar um volume grande de documentos, ali num detalhe muito grande, e a inteligência acho que facilita muito isso, Tá né? crescendo muito instituições financeiras que não têm sede, né? Então é tudo online. Você acha que tem essa É, dependência? assim, eu acho que o que acontece, né? Eu acho que saindo um pouco aqui da parte do compliance, entrando. Eu acho que tecnologia hoje em dia, igual você falou, é muito inteligência artificial, porque é o que tá movimentando, né? Então tá uma evolução crescente, assim, absurda. Ele tá com uma melhoria muito grande. A gente vê cada vez mais empresas, instituições financeiras e tudo mais, cada vez mais se aproveitando da inteligência artificial, porque de fato chegou num nível que está muito evoluído, né? No meu trabalho hoje, eu uso inteligência artificial, mas talvez eu use muito sem eu saber que é uma inteligência artificial que tá por trás, né? Porque tem toda uma equipe de produtos, tem toda uma equipe que trabalha, tipo, todo o tempo dedicado a isso. Então, eu não acabo vendo, por exemplo, às vezes eu estou fazendo alguma coisa que é do nosso sistema e tudo mais, e tem toda uma inteligência artificial por trás que eu não estou enxergando, né? Mas assim, a minha visão sobre inteligência artificial é que as empresas estão tendo que correr atrás porque, eventualmente, no mercado é uma questão de competitividade muito grande. Então, as empresas conseguirem se adequar melhor, que conseguirem utilizar melhor, por exemplo, vão talvez gastar menos mão de obra, vão demandar menos do funcionário ser humano, né? Então, eu acho que é uma corrida natural que está acontecendo por causa dessa. Porque a gente chegou no estágio de onde chegou a inteligência artificial e as empresas estão vendo o quanto que isso é impactante, né, nas atividades do dia a dia. Assim, é difícil também a gente mensurar o quanto que isso vai influenciar na saúde, né, de um colaborador. Porque, por exemplo, tem aquela discussão que fala, inteligência artificial, se você souber usar, você vai conseguir focar em outras coisas, né, deixa ela fazer o trabalho bruto, o trabalho sujo, de, né, lidar com muitos dados, muitas informações, e só traz a parte redondinha para o trabalhador. Assim, mas é difícil também saber em quais áreas isso vai funcionar, em que não vai funcionar, até onde vai funcionar. Você acha que o seu serviço que você faz hoje, na empresa que você trabalha, pode ser substituído por uma inteligência artificial? Com certeza, assim, eu acho que no ponto que a gente está hoje é difícil falar em substituição 100%, mas Sim. a ideia, né, a empresa que eu tô hoje, ela, cada semana sai uma novidade diferente, tipo, agora tal processo que vocês faziam manualmente vai ser otimizado, vai ser inteligência artificial. Daqui 2, 3 meses a gente vai lançar tal coisa que também vai melhorar, a gente quer tirar coisas das costas de vocês. Eu acho que assim, a gente está numa sociedade capitalista, a partir do momento que as empresas verem que uma inteligência artificial é muito mais barata e trabalha muito mais que o ser humano, com certeza sim, vai ter perda de emprego e tudo mais. E aí a gente vê pessoas no LinkedIn falando, mas você tem que aprender a utilizar a ferramenta para ela não te ultrapassar. Assim, com certeza, se você for um profissional que sabe utilizar a inteligência artificial, você vai conseguir se diferenciar no mercado, mas, opinião pessoal, não sei até onde isso é uma garantia que você vai ter sempre um emprego, que sempre, para sempre vai existir uma dependência do ser humano. Talvez tenha, por exemplo, a gente vê muito hoje gerar imagem com inteligência artificial. Com certeza isso está roubando trabalho de muito designer, de muito desenhista, de muita coisa. Então, assim, mas o ser humano tem uma criatividade que a inteligência artificial nunca vai ter. Hoje, né? Hoje não tem.
Acho que é difícil É um ponto. a gente saber para onde vai. Claro. O que a gente sabe é colaboradores não estão lá de caridade, né? Se a empresa está vendo que não está dando lucro ou que o rendimento com pessoas é menor e dá para substituir por IA, vai substituir, né? Isso, infelizmente, é algo que é muito difícil lutar contra, mas é a tendência do mercado. Né? E eu acho que surgiu quando a Meta, a Facebook, enfim, na época, a Google, né? Esses polos, esses hubs deles de locais de trabalho. Tinha mesa de sinuca, tinha esteira, tinha não sei o quê. Isso tem alguma coisa de compliance, de atuação assim? Não, não. Que eu É enxergo mais o não. ECG, não é? Não entraria no ECG? Entraria, talvez a preocupação com o social. Você vai trabalhar bastante aqui, mas assim, você pode se permitir de Jogar uma sinuca por 5 jogar um minutos ping-pong, depois de... você pode deitar no puff, você pode, assim, eu acho que exatamente, está mais ligado a SG, assim. Ah, bacana, bacana. Eu acho que para finalizar, né, nossa última pergunta antes do final, eu vou querer abrir uma empresa. E aí, obviamente, né, vai ser uma empresa de pequeno porte, e aí futuramente vira uma empresa de médio porte. O que eu devo evitar no começo para o compliance já não me barrar, ou que poderia ser um risco legal nesse tema, enfim. O que você orientaria a pessoa que quer abrir ou já tem uma empresa de pequeno porte? Acho que a primeira coisa, defendendo um pouco a minha classe, né, advogados, assim, sempre que possível, é que a gente sabe, né, uma empresa está começando do zero, que não tem receita, que não tem talvez um investimento inicial muito grande, não tenha dinheiro para contratar um consultor, um advogado e tudo mais. Mas, infelizmente, sim, quanto mais regulada a atividade, né, mais sujeita a penalidades, a sanções, então, assim, mais estrita tem que ser o cumprimento das normas, das leis. Então, assim, abrindo uma empresa, se possível, consultar um advogado que entende, que saiba, que consiga identificar justamente o que essa empresa tem que observar, quais as licenças que ela precisa para começar a operar. Ela pode fazer isso, não pode fazer isso, ela, não sei, o contrato social mesmo, na constituição de uma empresa tem que ter assinatura de um advogado justamente por isso, né? Então, acho que o primeiro passo é fazer o básico, que é, tipo, conhecer sua própria atividade, saber o que ela está sujeita, o que ela não está sujeita, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E aí, a partir disso, conforme vai evoluindo, conforme vai crescendo, conforme vai tendo outras atividades, é importante, sim, ter esse acompanhamento, seja de pessoas de compliance, seja de consultoria externa, seja de advogados empresariais ou societários, para não ficar desamparado, para não fazer coisas ou deixar de fazer coisas que possam penalizar a empresa. Eu acho que é justamente confiar em profissionais que trabalham no ramo e que consigam orientar. Bacana, bacana. Bom, então a gente já tá chegando no nosso tempo. Brunão, a gente queria trazer um pouco mais para uma reflexão. A Milena brinca que é o momento do Lucas. Momento Lucas do podcast. E, cara, o que eu te conheço, que a gente conversa, tudo, acho que você tem muita experiência de vida, de mercado. Obrigado. Né? E é um cara que eu tenho muita referência em você, assim, de verdade, velho. E eu tenho uma curiosidade. O que o Bruno de hoje falaria pro Bruno de 15 anos atrás? Além de falar pra tomar Pantosol precoce. E o que ele falaria, enfim, pro Bruno daqui a 15 anos? Tá, acho que 15 anos atrás, acho que tem uma dica bem útil, que eu acho que todo mundo deveria dar a si mesmo, que é comprar Bitcoin. Ok. Boa, excelente. Evitaria, acho que muita dor de cabeça, muita gastrite. Mas acho que falando assim da parte pessoal, eu não me vejo com muitos arrependimentos. Tipo, putz, eu tomei aquela decisão que mudou minha vida, não deveria ter feito isso, me arrependo de ter feito isso. Acho que não, acho que eu sou da linha que tudo é aprendizado, tudo te leva a construir a pessoa que você é hoje, né? Então, se você tira algum problema que você passou, talvez você não tivesse tido um aprendizado que você tem hoje, né? Então, essa parte profissional, eu acho que é muito disso também, né? Então, você só sabe que você está num lugar que você gosta ou que não te pressiona tanto quando você é pressionado, quando você está num lugar que a sua saúde fica prejudicada e tudo mais. Então, assim, eu acho que é tudo uma questão de aprendizado. Eu acho que o que eu diria 15 anos atrás, talvez, é para confiar em si mesmo, assim, que talvez chegue num lugar que seja proveitoso. E você perguntaria algo para daqui a 15 anos? Falaria algo para ele daqui a 15 anos? Investiu em bitcoins agora? Se eu tivesse esse poder hoje, eu acho que só talvez um conselho, talvez de não me cobrar muito,
porque isso é uma coisa que o Bruno de 15 anos atrás fazia bastante, mas que eu acho que, de novo, acho que foi importante essa cobrança e tal, para construir a pessoa que eu sou hoje, não só profissional, mas como pessoal. Hoje eu ainda continuo me cobrando, mais menos do que, com o passar dos anos, talvez a tendência... E de maneira saudável, né? Exato. A cobrança é bom quando É, não, e é não importante- passa do limite. Exato, é importante, eu acho, ter uma cobrança, mas é também saber dosar essa cobrança. Mas, assim, eu só espero que daqui 15 anos eu tenha não me cobre tanto, talvez. Agora o momento Milena. Nos indique um livro, um filme ou uma música que você gosta e quer que o nosso ouvinte, telespectador, Nada expectativa. telespectador assista, escute ou leia. Acho que eu vou indicar uma série, que é uma das minhas séries favoritas, assim, que eu acho que está muito relacionada com a conversa que a gente teve hoje no ambiente de trabalho, que é o The The Office. Office. Conheço. Acho que é difícil falar para alguém hoje que não conhece The Office, talvez o pessoal tenha essa resistência, assim, mas é que é uma série de comédia, né, que meio que simula um... Ácida. Não, acho que não digo nem ácida, chamam de comédia de constrangimento. Pode Então ser. é aquela situação, tipo, embaraçosa que todo mundo fica se olhando, tipo, nossa, isso mesmo que tá acontecendo e tal. E, assim, se passa no ambiente de trabalho, então a gente vê coisas, a gente consegue enxergar colegas, consegue enxergar chefes nas situações lá. Assim, é uma série que eu já assisti, acho que 6, 7 vezes, assim, do começo ao final, eu Quando adoro. ele não tem o que fazer, ele assiste. The Office. assisto, Tipo, ele bota no assisto- YouTube melhores momentos The Office. Essas cenas, então assim, eu acho que é uma... Pra quem tem esse tipo de humor, que eu sei que não é todo mundo que vai gostar e tal, mas assim, eu acho que já que a gente conversou tanto de ambiente de trabalho e tal, acho que é uma série que ilustra bem, assim, o que Descarrega, né? lá pelo menos é comédia, tá longe de você. Pode ser. Bacana. E agora, uma indicação pra gente. O que você gostaria de escutar e assistir no nosso podcast? Bom, a gente estava até conversando em off, né, antes de começar, a questão da judicialização, né, da saúde, porque, assim, eu acho esse projeto de vocês, né, de ter conversas com pessoas de várias áreas diferentes e tal, mas tendo como núcleo a saúde, é um projeto... Eu dei toda a força desde o começo, porque eu sei que tem muita coisa para falar, sei que é uma coisa que vocês gostam muito de falar, e eu, como advogado, acho que é interessante manter aqui na área jurídica. Na acho sua que... área e na nossa área. Na minha área, pois é, mescla um pouco dos dois. Eu não tenho experiência para falar disso, né? Infelizmente, gostaria de ter, mas acho que é um assunto interessante de abordar no futuro e tal. Acho que Bacana. É um assunto delicado, cara. delicado também. A gente acompanha complexo. alguns números, enfim. Então a saúde é um universo e vai ser explorado, com certeza. Legal. Então, a gente queria agradecer a sua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje nessa gravação. Agradecer também o Lucas. Mais uma vez, Rolê Filmes. Muito obrigada por disponibilizar esse espaço. Todo o apoio, enfim, zelo que vocês têm com a gente. Então, gostaria de agradecer vocês de novo, Rolê Filmes. E siga a gente nas redes sociais. Verdade. A gente vai deixar a indicação do Brunão depois aí, pra quem não conhece o The Office, não sei se tem. É muito famoso, então eu vejo muita gente falando. Sim. Então a gente vai ter também esse acompanhamento aí também. Muito obrigada e até o próximo. Muito Tchau, obrigado. tchau.